Realmente, até o início dos anos 60, a maioria das pessoas acreditavam e tinham medo era de assombrações. Olha, e não eram somente as crianças que morriam de medo não, viu? Os adultos também. As histórias naqueles tempos, quando ainda não havia as redes sociais, o Instagram, YouTube, o TikTok, era sempre de casos de fantasmas, assombrações, mula sem cabeça, loira do Bonfim. À noite, sem televisão e novelas, os pais da gente gostavam de contar aqueles casos antigos, especialmente histórias, verdadeiras ou não, de assombrações. Ouvindo isso, a gente que era criança dormia depois abraçado no pai ou na mãe, morrendo de medo. Mas na noite seguinte, lá estava a gente pedindo mais casos de assombrações. Era o nosso divertimento. Meu falecido cunhado Miguel, ele era mestre de contar histórias de assombrações, assim como meu pai também. Há um caso de autoria dele, que mais tarde até virou um quadro no programa dos Trapalhões. Ele conta que uma noite vinha ele e um amigo de uma festa lá no bairro da Saudade, região leste de Belo Horizonte, andando os dois pela rua Padre Júlio Maria, lateral do muro do cemitério da Saudade, em direção à rua Icó, que os levaria a pé até suas casas lá no bairro da Pompeia. Os dois vinham conversando sobre uma festa que tinham ido, sobre as moças, sobre o baile e principalmente sobre os tiragosto que sempre tinha, quando de repente houve um repicar de 12 badaladas do sino da igreja matriz de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Nossa, era meia-noite. Os dois, Miguel e o amigo, tremeram as pernas, suavam frio só de pensar que naquela hora, meia-noite, estavam os dois caminhando no muro do cemitério. Paralisados de medo, ouviram uma voz tenebrosa e rouca que dizia: um para mim, outro para você, um para mim, outro para você. Olha, naquele tempo existiam os guardas civis. E uns 200 metros à frente, perto da praça do cemitério, atual Luiz Braille, havia um guarda civil de plantão. No desespero, o amigo do Miguel saiu correndo pela rua, sem calçamento, pura terra, cheia de buracos, cabelos em pé e língua lá de fora. Contou rapidamente o que estava acontecendo e pediu ajuda para socorrer o Miguel, que de tanto medo não conseguia sair do lugar. O corajoso guarda civil imediatamente foi em socorro. O amigo ficou lá na guarita, no lugar do guarda. Lanterna na mão, cacetete na outra. Logo encontrou o Miguel paralisado, ouvindo aquela voz repetindo a mesma frase: um para mim, outro para você. Um para mim, outro para você. Olha, estava muito escuro. Só a claridade da lua cheia iluminava aquele lugar tão tenebroso. O guarda sequer teve coragem de acender a lanterna para ver o que acontecia do outro lado do muro do cemitério. Ficavam os dois imaginando que aquela conversa fosse assombrações retirando corpos das sepulturas do cemitério e dividindo entre eles. Olha, durante mais de 10 minutos, os dois, Miguel e o guarda civil, ficaram ali, estáticos,
boca aberta, olhos arregalados, ouvindo aquela frase repetida: um para mim, outro para você. Um para mim, outro para você. Olha, de repente, a voz rouca diz: um para mim, outro para você. Um para mim, outro para você. Vamos pegar os dois que estão lá fora? Ah, para quê, meu Deus? Ao ouvir isso, os dois, o guarda civil e o Miguel, saíram em correria pela rua, tropeçando aqui e ali, caindo no chão, levantando rápido, sem coragem sequer para olhar para trás. Olha, em questão de minutos, o Miguel e o amigo que estava lá na guarita chegaram em casa lá na Pompeia, quase 4 quilômetros de distância. E na disparada pela rua fora, ainda viram o valente guarda civil, sem lanterna, sem nada, descendo a todo vapor a pé, rua Niquelina abaixo, indo em direção ao quartel da Polícia Militar, que ficava lá em Santa Efigênia. No dia seguinte, ficaram sabendo pelo mesmo guarda civil que o acontecido não era assombrações, não, e sim 2 vagabundos que durante a tarde jogaram pedra no cacho de coco licuri, que é coco catarro, que o pessoal falava antigamente. E à noite, para ninguém ver, eles pularam o muro do cemitério, cada um com um saco, e foram distribuindo os cocos entre eles. Um para mim, outro para você. Um para mim, outro para você. O fato é que quando terminaram a distribuição dos cocos, que estava do lado de dentro do muro do cemitério, lembraram que 2 cocos tinham caído do lado de fora do cemitério. Foi aí que eles disseram: vamos pegar os 2 que estão lá fora? Isso é que fez com que Miguel e o guarda civil, que estavam morrendo de medo, estavam de lado de fora do muro, pensassem que as assombrações, aquelas almas do outro mundo, agora iriam pegá-los, obrigando-os juntamente com o amigo a saírem disparada naquela noite, meia-noite de lua cheia, correndo feito um louco pela rua fora. Tudo isso são casos, são histórias de tempos passados, tempos muito bons, tempos que não voltam mais. Muito obrigado.